Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Aproveitando que os irmãos estão em pés, por gentileza, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aqui estamos, né? Naquele que é o nosso terceiro encontro de uma série de 5 encontros. Tem sido motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês às quintas-feiras. Confesso que estou me sentindo jovem. Um jovem de 41 anos. Está novo ainda, 41, né? Graças a Deus. Novo de tudo, né? Irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Pode tomar o seu assento. Deus continue lhe abençoando. Meus irmãos, o tema desta noite é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. O meu foco aqui é defender a ideia, o princípio, e aquilo que para nós é absoluto. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Mas antes de entrarmos no nosso tema, quero rapidamente fazer aqui uma breve recapitulação com os nossos irmãos a respeito daquilo que estamos trabalhando, ou que já foi trabalhado nos 2 primeiros encontros. Quero fazer aqui algumas perguntas, tá? Primeira pergunta: o que significa a palavra Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto de livros, certo? Um conjunto de livros, 66 livros. Essa ideia de livros é que faz o significado da palavra Bíblia. Conjunto de livros. Quantos livros temos na Bíblia protestante? Quanto? 66. E na católica? Quantos que temos na católica? Oi, irmão, ninguém nunca foi católica aqui? Não? Se foi, parece que não foi tão bom assim. Quantos livros temos? 73. 73 temos na Bíblia católica. Temos um acréscimo de 7 livros conhecidos como livros apócrifos ou não inspirados, né? Quantos livros temos no Antigo Testamento? Quantos livros, irmãos, temos no Antigo Testamento? 39. No Novo Testamento temos quantos livros? 27. Quantos autores temos na Bíblia? 40 autores. 40 autores. A Bíblia foi inspirada por Deus ou pelos homens? Quem? Me forneça um texto que prove. Vocês acabaram de dizer para mim que a Bíblia é inspirada por Deus. Me forneça um texto que prove. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O que diz lá?
Toda a Escritura é divinamente inspirada. Certinho. Uma pergunta aqui, logicamente dentro de um contexto de crítica ao liberalismo teológico do século 19 e 20. Olha só, a Bíblia contém a palavra de Deus, se torna a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus em totalidade? É a palavra de Deus em totalidade, não é? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, estudar a Bíblia é apenas ler? Estudar a Bíblia é apenas ler? O que é estudar a Bíblia? É meditar, pensar, analisar, conferir, estar ali continuamente, não é? Estudando. Certo, gente? Irmão, cite uma razão pelas quais devemos estudar a Bíblia. Uma razão pelas quais devemos estudar a Bíblia. Como? É o manual da nossa vida cristã, da nossa fé cristã. Se é o manual, é importante conhecê-la. Certo? Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão afiadinhos. Irmãos, vamos lá então. A palavra de Deus, ela é poderosa. O texto bíblico que lemos, em Hebreus capítulo 4, verso 12, nos anuncia em seu conteúdo, em sua escrita, 4 importantes qualidades da Bíblia. Primeiro, viva. Segundo, eficaz. Terceiro, penetrante. E quarto, apta para discernir. Vejam só. Primeiro, viva. Segundo, eficaz. Terceiro, penetrante. E quarto, apta para discernir. No nosso simples material didático, eu coloquei aí: o poder da Bíblia é extraordinário. Poderíamos resumir Hebreus capítulo 4, verso 12, da seguinte forma: a palavra de Deus é poderosa. Por quê? Porque ela é viva, eficaz, penetrante, apta para discernir. No estudo de hoje faremos algumas importantes considerações sobre o poder da Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma verdade inegociável: a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Se você analisar com atenção a declaração de fé das Assembleias de Deus, e nós temos a nossa declaração de fé, escrita pelo pastor Ezequias Soares, presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, que é o diretor, o responsável pela área apologética da nossa igreja no Brasil. Ele escreve a declaração de fé das Assembleias de Deus, e sobre as Escrituras, ele colocará que ela é totalmente inspirada. Em totalidade, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é plenamente inspirada, inerrante, infalível. A Bíblia é
a palavra de Deus. Você não encontra contradições na Bíblia. Não. Porque ela é a palavra de Deus em totalidade. Amém? Vejamos aqui. A Bíblia é poderosa, pois sua origem está no Deus onipotente. Quando falamos de onipotência, falamos de um atributo incomunicável, ou seja, somente Deus possui. Deus não é apenas poderoso, Deus ele é o todo-poderoso. A revelação da Escritura tem a sua origem em Deus. Vejamos o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler para nós? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. De onde veio a revelação? De onde? De Deus. Agora, uma questão bem lógica. Foi Deus que deu a revelação. Agora vejamos aqui. O autor das Escrituras é poderoso. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 115, verso 3. O que diz lá? O que diz lá? O nosso Deus e faz. O que esse texto está dizendo? Que o nosso Deus faz o que quer. Nós podemos fazer o que queremos? Irmãos, nós podemos fazer o que queremos? Uma verdade é fundamental, nós queremos muitas coisas. Mas temos o poder de realizar o que queremos? Não temos, porque somos seres limitados. Mas Deus, sendo onipotente, Ele pode fazer o que quiser. Vejamos agora Jó capítulo 42, versículo 2. O que diz lá? Bem sei eu que tudo podes. O que é tudo? Tudo é tudo. Deus, Ele pode tudo. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus, porque em seu caráter existe um atributo incomunicável chamado onipotência. Então Deus, Ele é todo poderoso. Não há limites para Ele. Ele faz o que quiser. Agora escute isso, é aí que entra a lógica do pensamento. Se Deus é o Todo-Poderoso e a palavra tem origem nele, logo a palavra que tem origem nele é poderosa. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Vamos ver isso de uma forma mais prática na própria Bíblia. Porque o interessante é que a Bíblia, ela é viva e ela fala a respeito de si mesma. Interessante isso sobre a Bíblia. Se você ler os 1189 capítulos da Bíblia, você irá perceber que os 1189 capítulos são vibrantes, são vivos e autodeclarativos. A Bíblia se autodeclara viva e poderosa. Vejamos aqui, eu quero que vocês olhem com atenção esse pensamento. Dê
uma olhadinha comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em Gênesis capítulos 1 e 2 nós temos a criação, certo? Criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, criou Deus os céus e a... O texto está dizendo que ele criou. O verbo aqui, criar, no hebraico, nos traz a ideia de que Deus é tão poderoso que do nada fez tudo. Dentro de uma lógica humana, para você criar alguma coisa, você precisa ter o início a partir de uma matéria pré-estabelecida, sim ou não? Você precisa de uma matéria pré-estabelecida para criar uma nova coisa, sim ou não? Deus não precisou dessa lógica. Deus criou todas as coisas a partir do nada. O verbo criou para. A palavra aqui é para. Não tinha nada e do nada ele criou tudo. Agora vejamos como ele criou tudo. Capítulo 1, verso 3 de Gênesis. O início do texto vai dizer o seguinte: e disse Deus. Verso 6. E disse Deus. Verso 9. E disse Deus. Verso 11. E disse Deus. Verso 14. E disse Deus. Verso 20. E disse Deus. Verso 24. E disse Deus. Verso 26. E disse Deus. Verso 29. E disse Deus. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Tudo quanto tinha feito. Deus fez tudo, apenas com o poder da sua palavra falada. Olha só. Com o poder da sua palavra verbalizada, falada, dita, Deus fez tudo. Dá para entender que a palavra de Deus aqui, ela tem poder. Agora escute uma coisa, o que temos em Gênesis capítulo 1 é a palavra de Deus verbalizada, falada. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus escrita. E o mesmo poder que a palavra de Deus tem em Gênesis 1, no advento da criação, é o mesmo poder que está aqui. Em 66 livros, 1189 capítulos. A palavra verbalizada por Deus no advento da criação, poderosa. A palavra de Deus aqui está escrita, continua sendo poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Você quer ser um crente poderoso? Quem aqui quer ser um crente cheio do poder? Você precisa se alimentar da palavra. Teve um irmão em Cristo. Ele é um irmão muito abençoado. Ele tem valores, disposição para fazer a obra muito boa. E ele disse para mim: pastor,
Sinto que estou cheio do poder de Deus. Falei, que bênção, que maravilha. Que maravilha. E ele é, irmãos, alguns daqueles que gostam de ir orar no monte. Quem gosta de orar no monte aqui? É bom. Eu já fui muitas vezes. Não vou muito hoje por falta de tempo, porque é muito bom. É bem importante. E vocês já viram aqueles irmãos que dizem que quando vão no monte, o poder de Deus se manifesta e os gravetos brilham? Já viram falar isso aí? Já viram? A gente que é meio assim, que gosta de analisar as coisas, alguns cientistas dizem que isso é um movimento natural mesmo. Lá pela madrugada as coisas brilham. Um movimento natural. Mas ele jura de pé junto que é manifestação do poder de Deus. Eu falei, amém, irmãos. Graças a Deus, né? E ele disse, eu estou cheio do poder. Eu falei, mas rapaz, que bênção, o que você fez? Ele me disse, eu fui na vigília à noite. Eu falei, que maravilha. E de madrugada, pastor, a grama começou a brilhar. Eu falei, oh, maravilha. E o senhor não vai acreditar no que eu fiz para ficar cheio do poder. O que você fez? Imagina. Falei, rapaz, você é uma bênção. O que você fez? Já comecei. Pastor, eu não resisti. Aquela grama brilhando. Irmãos. Eu peguei a grama e comi a grama. E eu estou cheio do poder de Deus. Falei, rapaz, é meio complicado um negócio desse. Você quer ser cheio do poder de Deus comendo gramas brilhantes, é isso? Eu falei, você me desculpa, meu irmão. Eu respeito a sua fé, acredito que esse tipo de coisa pode acontecer, mas esse negócio ficou muito estranho. E eu disse para ele, pastor João Paulo, você quer ser cheio do poder de Deus? Que tal você começar a vir no culto de ensino? Eu era pastor dele. Que tal você começar a vir para a escola bíblica dominical, que até hoje eu não vi você aqui? Que tal você começar a se alimentar da palavra na sua casa? Porque o que dá poder para nós, irmãos, é a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Você quer ser cheio do poder? Se alimente daquilo que é poderoso. E ele ficou meio assim, ressabiado comigo, mas, irmãos, isso que eu estou falando para vocês é verdade. Acreditem ou não, mas aconteceu. Esse irmão é uma bênção, ele. Mas percebam que está buscando o poder em lugares errados. Se quisermos, queridos irmãos, ser cheios do poder, é necessário retornarmos para a palavra. Amém, irmãos? A palavra de Deus é poderosa. Vejamos 2. A Bíblia, a palavra de Deus, tem poder para indicar a salvação. Somente a Bíblia tem o poder absoluto de indicar a salvação. Somente a Bíblia. Vale a pena lembrar aos irmãos que estamos em uma sociedade relativista. E qual é o problema do relativismo? A verdade está em todos os lugares. Não existe uma verdade absoluta. Tanto que o relativismo religioso proclama que todas as religiões são detentoras da verdade. Todavia, a Bíblia é a única possuidora da verdade absoluta. E como detentora da verdade absoluta, é a única que indica a salvação.
Vamos ver o que está escrito, queridos irmãos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Quem encontrou pode ler para nós. Que podem fazer-te sábio para a salvação. O poder da Bíblia é tão grande que ela pode indicar a salvação. E a Bíblia indica para nós a salvação. Pergunto a todos que estão aqui: quem a Bíblia indica como salvação? Jesus. Vejamos o que o próprio Jesus diz a respeito disso, em João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E onde encontramos esta informação? Na Bíblia. Vejamos o que Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Deixa eu perguntar para os irmãos, fica bem claro para vocês que a Bíblia indica a salvação? Se não tivéssemos a Bíblia, como saberíamos? Imagine se no contexto histórico, seja na perseguição imposta pelo Império Romano, seja no contexto de período da Idade Média, entre o século V e século XV depois de Cristo, seja no processo de racionalização das ideias a partir do século XVI, no período da Idade Moderna, onde os imperadores, tendo a sua soberania política ameaçada por um rei proclamado pela igreja, pelo nome de Jesus, se dispuseram a destruir a Bíblia. Imaginem se eles tivessem sucesso nisso. Será que saberíamos a respeito da salvação sem a Bíblia? Graças a Deus que a Bíblia foi preservada e temos uma cópia em nossas mãos. E esta cópia indica a salvação. A salvação apenas em Jesus. A Bíblia é poderosa e o seu poder é tão grande que é capaz de indicar a salvação. Salvação. 3. A Bíblia, uma arma poderosa na batalha espiritual. Vejamos isto, queridos irmãos, olhando em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17. Me acompanhe, por favor. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, vejamos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Espera aí, nós temos um inimigo. Verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Esta batalha espiritual não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Temos aqui a descrição de uma batalha espiritual. Agora vejamos, verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus. Estamos em uma batalha espiritual. Precisamos então da armadura? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Para que serve uma couraça? Para proteger o quê? O peito. Fica bem claro para nós, então, que a couraça é uma peça de proteção. Verso 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo serve para quê? Assim como a couraça, o escudo serve para proteger. Vejamos o que diz: com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Para que serve capacete? Para quê? Colocar na cabeça, Agora olha só que interessante. Nesta armadura de Deus temos couraça, serve para proteger. Nesta armadura de Deus temos escudo, que serve para proteger. Nesta armadura de Deus temos também capacete, que serve para... Agora olha só, tomai também o capacete da salvação e a espada. Para que serve a espada? Para atacar. Certo? A espada é instrumento de defesa? Não necessariamente. É instrumento de ataque. Vejam só, não basta apenas ter couraça, não basta apenas ter escudo, não basta apenas ter o capacete. Você precisa da ferramenta de ataque. Você precisa da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Imagine a cena. Você frente a frente com o diabo. Você tem couraça, você tem escudo, e você tem capacete. Mas tem um problema, você não tem a... E aí? Como que fica essa batalha? Não fica complicado? Sabia que tem muita gente assim? Tem todos os instrumentos da armadura de Deus. Irmão, ele tem a couraça da justiça, ele tem o escudo da fé, ele tem o capacete da salvação, mas falta a espada do Espírito. Você tem a espada do Espírito? Você consegue manejar essa espada?
como que fica o contexto de batalha espiritual em que você está, em que estamos? Eu gosto muito de Jesus e eu convido vocês a dar uma olhadinha comigo em Mateus capítulo 4. Do versículo 1 ao 11, temos Jesus em um cenário de batalha espiritual. E eu acredito que o que está registrado em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, é um cenário nítido daquilo que é proposto por Paulo em Efésios capítulo 6, 10 ao 17. Todos nós sabemos muito bem que no advento da tentação, Jesus sofrerá um ataque de Satanás, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Pensa num cara que não brinca em serviço. Vocês acham que o inimigo brinca em serviço? Nesse cenário de Mateus capítulo 4, 1 ao 11, Satanás mais do que depressa vai para cima de Jesus. E Jesus ele luta com o Satanás. Como que Jesus luta com o Satanás aqui, irmãos? Como? Com a palavra. Jesus está aqui com a espada do... Veja o que Jesus diz no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Verso 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Verso 11. Então o diabo Precisamos, queridos irmãos, mais do que depressa, nos envolver com aquilo que está escrito. Vocês já ouviram falar de Billy Graham? O grande pregador batista do século 20. Sabe qual era o segredo de Billy Graham? Se você olhar as mensagens de Billy Graham, sempre você irá se deparar com a seguinte expressão: está escrito. A Bíblia diz. A Bíblia diz. E a Bíblia diz. Meus queridos irmãos, precisamos de todas as ferramentas da armadura de Deus. Precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pergunte aí para o seu irmão, com toda educação, pergunta aí, como é que está a espada do Espírito na sua vida? Você já deu uma afiadinha nela hoje? Hein, irmãos? Já deu uma afiadinha nela hoje? Já? Precisamos da Bíblia. Ela é poderosa. Poderosa na batalha espírito. 4, a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder para regular a vida do cristão em todos os seus sentidos. Vejam só. Você quer ser um bom crente? Quem aqui quer ser um bom crente? Viva a Bíblia, a palavra. Você quer ser um bom pai? Viva a Bíblia. Você quer ser uma boa mãe? Viva a Bíblia. Quer ser um bom cônjuge? Viva a Bíblia. Você quer ser um bom cidadão?
na sociedade? Viva a Bíblia. Quer ser um bom funcionário na empresa em que trabalha? Viva a Bíblia. Amém, irmãos? A Bíblia tem poder para regular a vida do cristão em todos os sentidos. Vejamos o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É um texto bem conhecido, já citamos esse texto várias vezes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Vocês sabiam que a Bíblia ensina? E a Bíblia ensina o que é certo. A Bíblia não ensina coisa errada. A Bíblia ensina o que é certo. Quer viver uma vida certa? Permita que o ensino da Bíblia entre em você. O texto continua a dizer: para redarguir. O que é redarguir? Oi? Dar resposta. Que mais? Oi? Direcionar. Olha só, dar resposta, dar direcionamento, em um sentido de amorosamente repreender. Quem aqui já foi repreendido pela Bíblia? Rapaz, eu fui no culto hoje e a Bíblia me repreende. Eu vou andar certo a partir de hoje. Para corrigir. O que é corrigir? É endireitar. Vocês sabiam que a Bíblia tem poder para endireitar? Tem, uai. Procure viver a Bíblia, se você assim desejar, procure viver a Bíblia, e você irá perceber que a sua vida vai ficar direitinha. Amém, irmãos? O texto ainda diz: para instruir em justiça, ser justo. Você é justo? Alguns dias atrás, estava indo trabalhar pela manhã, e na hora que eu estava indo para o meu trabalho, eu trabalho na cidade de Tremembé, e eu entro às 8 horas da manhã. E o motor do carro começou a esquentar. E eu estava em cima do horário. E os irmãos sabem muito bem que se o motor do carro começa a esquentar, você tem que parar. Falei, Jesus amado, que prova. Olha o inimigo se levantando, esquentando o motor do meu carro. Eu olhei o horário, olhei a situação e percebi que não ia dar para trabalhar naquele dia. Liguei para a escola onde eu trabalho, avisei o coordenador, disse: olha, o motor do meu carro está esquentando. Mandei até uma foto para ele do motor esquentando. E eu não conseguirei trabalhar hoje. E é triste, irmão, quando você falta no seu trabalho, principalmente num contexto como o meu. O desconto vem, irmão. Ele vem mesmo. R$ 233 de desconto. Veio na folha aquele dia, por causa dessa falta. Mas eu tinha a opção de não receber o desconto. A opção era eu arrumar um atestado.
Vocês estão sorrindo, né? Olha só. Eu me lembro que alguém disse: Abel, eu não queria que você levasse falta. Tenta ver com um amigo médico, alguém. Eu tenho até alguém para te indicar. Vai lá e busca um ATES, porque senão você vai receber o desconto. E eu disse para aquela pessoa, disse: olha, eu faltei, não foi porque eu fui no médico. Eu faltei exatamente porque o motor do carro esquentou. Mas, aí vão descontar, deixa descontar. Fazer o quê? Eu não trabalho com mentira. Eu disse assim, a pessoa regalou o olho. Eu não trabalho com mentira. Para mim o que é. Amém, irmãos? Mas quem que me fez ser assim? Obediência e amor à Escritura. Quem ama a Bíblia e guarda ela em si, recebe as suas instruções, não apenas por receber, mas sim para vivê-la. E quando você vive a Bíblia, você é justo. E é difícil ser justo numa sociedade cheia de jeitos. Amém, irmãos? Olha só a Bíblia repreendendo. Oh, Jesus! Mas ela diz ainda no verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para algumas obras? Não. Para toda boa obra. A maioria dos sociólogos afirmam que se os seres humanos, aqueles que compõem a sociedade, vivessem o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, vivessem o Sermão do Monte, a nossa sociedade seria melhor. Olha só, a Bíblia, ela tem o poder de fazer a pessoa ser melhor. Se regularmos a nossa vida de acordo com a mensagem da Bíblia, teremos o poder de sermos melhores. E sendo melhores, a sociedade em que estamos fica bem. 5. A Bíblia, a poderosa palavra de Deus, deve ser a bússola do cristão. A igreja cristã primitiva compreendeu isto muito bem. Vejamos o que está em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam em seguir os ensinos dos apóstolos. E vale a pena lembrar aos irmãos que os ensinos dos apóstolos têm como fundamentação o ensino de Jesus. A igreja do primeiro século vivia a Bíblia, vivia a palavra. Irmãos, eu quero fazer uma crítica aqui, mas não liga não, tá? A nossa vida tem que ser regida pela Bíblia. Sim ou não? Por quê? Porque ela é poderosa. E desculpe, vivemos um momento em que o movimento evangélico está muito racionalizado. E quando eu digo racionalizado, eu digo que os crentes estão seguindo mais os conselhos das ciências humanas. E não estou aqui de forma alguma, irmão, desprestigiando as ciências humanas. Mas muitas das vezes preferimos seguir conceitos de sociologia, preferimos seguir conceitos de psicologia, do psicoterapeuta, da terapia, conceitos filosóficos, conceitos psicopedagógicos, e pelo amor de Deus, eu reconheço a importância disso tudo.
Mas antes de tudo isso que tem a sua utilidade, é necessário olharmos para o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? O grande problema da sociedade hoje é que se excluiu aquilo que a Bíblia diz. Sim ou não? O bom exemplo dos irmãos da cidade de Bereia. Vamos ver em Atos capítulo 17. Versículos 10 e 11. Vejam só o que diz a Bíblia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles examinavam o quê? A Escritura. Será que o que estão afirmando para mim no meio evangélico está de acordo com a Escritura? Será que o movimento que está se levantando hoje no cenário evangélico está de acordo com a Escritura? Este deve ser o questionamento que fazemos a nós mesmos. Precisamos, queridos, olhar para a Escritura e para o que está acontecendo na sociedade, principalmente na esfera em que estamos. Nós podemos julgar alguém? Vamos lá, irmãos. Nós podemos julgar alguém, sim ou não? Vamos lá, irmãos. Nós podemos julgar alguém? Não! É lógico que não podemos julgar alguém. Quem é que julga as pessoas? Irmãos, quem é que julga as pessoas? A Bíblia. Certo? É a Bíblia que julga. É a palavra de Deus que diz se está certo ou errado. Sim ou não? Amém, irmãos? Fica bem certo para vocês que estamos em uma sociedade cheia de ideologias. Vocês já ouviram pessoas dentro do meio evangélico dizendo que nós não podemos julgar as ideologias que vão de acordo com a Bíblia, principalmente as ideologias com matriz política de esquerda? Vocês já ouviram isso? Nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Mas a Bíblia pode. E a Bíblia diz que é errado. Examine a Bíblia e veja se aquilo que está sendo colocado para você como certo tem apoio na Bíblia. Amém, irmãos? Tem muita gente que diz que Deus falou, mas Deus nunca disse, porque não está de acordo com a Bíblia. Me lembro de uma certa ocasião que em um culto, um irmão profetizou dizendo que a irmã tinha que ser separada do marido. Espera aí! Isso é certo perante a Bíblia? Hein, irmãos? Não é certo. O que a Bíblia vai indicar é que, se possível for, que haja
uma restauração, que haja um diálogo. Aí vem toda uma situação que precisa sim ser observada. Irmãos queridos e amados, que possamos conferir tudo pelas vias da palavra. Martinho Lutero, reformador da igreja, ele dizia o seguinte: olha, determinado lugar pode estar produzindo milagres todos os dias. Determinado lugar pode estar produzindo milagres todos os dias. Mas se o centro dessa concentração não for a Bíblia, para mim de nada vale. Se o centro daquilo que está sendo colocado não for a Bíblia, de nada vale. Examine a Escritura. Olhe com atenção para a Escritura. Que o seu comportamento cristão seja dirigido pela Escritura. Amém, queridos irmãos? Se é bíblico, eu aceito. Se não é bíblico, eu rejeito. E por fim, temos aqui um importante princípio da reforma protestante do século XVI. Somente as Escrituras e nada somente as Escrituras. Irmãos, quem gosta de ser pentecostal aqui? Quem gosta da teologia pentecostal? Essa teologia dinamizada, alegre, fervorosa. Mas há de convir que a nossa teologia pentecostal, ela tem algumas patologias. E um dos grandes problemas que detectei, sendo há 41 anos pentecostal, é a supervalorização de dons. Principalmente o de profecia. Muitos procuram o dom de profecia dentro de uma perspectiva de profeta mesmo, que deve ser discutido. Porque entendemos que o dom de profeta começa com Samuel e termina em João Batista. Mas a nossa teologia agrega em si que ainda existe profeta. Estou com uma dificuldade, estou na provação, eu preciso de uma palavra bíblica ou do profeta? E aí você está com uma necessidade, com uma dificuldade. Bom, vou pegar o telefone e vou ligar para quem? Hein, irmãos? Pro profeta. Canela de fogo. A irmã do Reteté Mantos Névias. E aí você busca uma direção no... Que tal, a partir de hoje, diante das dificuldades que você tem, abrir a sua Bíblia e buscar a direção para a sua vida naquilo que está escrito? Ah, você vai viver uma vida pentecostal autêntica. Porque ser pentecostal é coisa boa. Ser cheio do Espírito Santo é bom. Agora imagine sendo bíblico. Ah, meus irmãos, que todos nós sejamos pentecostais. Cheios da Bíblia. Movidos pela Bíblia. Direcionados pela bússola poderosa que diz: está escrito e faça assim. Amém, irmãos? Não negligencie. A palavra de Deus é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é poderosa, pois é viva, eficaz
brilhante e apta para discernir. Amém, queridos irmãos? Amém. Você ama a sua Bíblia? Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já estudou a sua Bíblia? Mas alguém dirá, não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para quem ama, tempo não é problema. Sabia disso? Vocês estão vendo aquela moça bonita que está ali? Que está com a mão no rosto? É a minha esposa. Quando eu namorava com ela, irmãos, comecei a namorar ela em 2004, abril de 2004. Eu trabalhava em um supermercado. E eu saía do supermercado às 8h40. Ia em casa rapidinho, Jéssica, tomava um banho e ia para a casa dela. Chegava ali umas 9h30, mais ou menos, e ficava até umas 10h30, conversando, tudo. Todo dia, em 1 ano e 8 meses de namoro, eu estava lá. Todo dia, irmão. Todo dia, cansado, trabalhei o dia todo, mas eu vou lá. Sabe por quê? Porque para quem ama, tempo não é problema. Você dá um jeito. E a mãe dela até dizia, o Abner vai vir hoje. Puxa vida. Deixa ele descansando, ele trabalha demais. É que a minha sogra, irmãos, ela é muito educada. Ela tipo queria dizer, não, deixa ele vir que não, né? Deixa ele lá quieto, está vindo aqui demais. Quem ama, tempo não é problema. Deixa eu te perguntar, você ama a Bíblia? Sim ou não, irmãos? Você ama a Bíblia? A poderosa palavra de Deus? Então, se você ama a Bíblia, tempo não é problema. Você vai dar um jeito. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, quero te agradecer nesta noite, pela oportunidade de estar aqui com os jovens de nossa igreja, adolescentes, irmãos em Cristo. Meu Deus, nesta noite meditando na tua palavra, sobre a tua palavra, com o desejo de viver a tua palavra. Meu Deus, que nossa vida seja fundamentada nas Escrituras, nossas decisões, nosso jeito de ser, seja fundamentado nas Escrituras. Ó Deus, nos ajude a cada dia mais e mais amar a Bíblia, amar a Sagrada Escritura, amar a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, continue sendo conosco. Que a tua mão poderosa continue sendo sobre nós. E que a tua palavra seja continuamente nosso fundamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.